Graças a Deus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero aproveitar também para falar aqui sobre uma notícia que nós tivemos há pouco tempo, um pouco triste, que foi o falecimento do seu Antônio Medeiros. Ele, para quem é de fora, ele é dono de uma padaria aqui chamada Pão da Vida. E apesar de ele ser um empresário de sucesso, não é só o empresário que vai ser lembrado, mas ele usou a empresa dele para sustentar missionários e um grupo de missionários, não era só um missionário, eram diversos missionários, era amigo pessoal nosso, nós sabíamos que ele estava doente já com o coronavírus, orávamos aqui toda noite aqui, as meninas oravam e oravam pelo amigo do papai, e toda vez elas perguntavam sobre como que estava a saúde dele, nós sabíamos que estava bem debilitada. A gente teve a honra de assistir o ano passado, 2018, né? 2018 nós assistimos o jogo da Copa do Mundo lá com ele, fizemos uma parceria, ele tem um terreno grande aqui em Macapá para projeto social, e hoje foi promovido ao céu. A gente fica sentido também, já citei no louvor que eu tinha perdido uma prima, e pedimos que Deus possa confortar. Depois que eu perdi a Laiane, eu sempre penso que as palavras no momento da dor não resolvem nada. A gente precisa chorar mesmo e desabafar e soltar, e que Deus possa confortar a família do seu Antônio, que nos deixou na tarde de hoje por causa dessa doença que tem alastrado aí. Então, que Deus possa confortar também a família dele. Eu quero convidar você para abrir aí, você já deve ter aberto, em Tiago, capítulo 4. Vamos falar de Tiago 4, mas só recapitulando aqui, apesar de eu não estar pregando a mesma coisa, mas estou pregando o livro. E Tiago falou sobre... ele denunciou, de alguma forma ali, a guerra das classes, lá capítulo 2, entre uma igreja que tinha pobres e ricos, e havia esse trato melhorzinho na igreja. Denunciou os ricos que estavam recebendo atenção na igreja e os pobres que não estavam recebendo atenção. Tiago também denunciou a guerra lá no capítulo 5 de patrões e empregados. Existia aquele grande problema. Denuncia a guerra dentro da igreja, que a igreja começa a ter problemas. Era crente ferindo o outro, falando do outro, ia para o Facebook, um defendia Lula, o outro defendia Bolsonaro, e xingavam uns aos outros, era uma guerra enorme. E no capítulo 4, finalmente, Tiago ele vai denunciar a guerra pessoal. O capítulo que nós vamos estudar hoje é Tiago fazendo essa denúncia contra a nossa guerra pessoal. A nota de abertura lá do capítulo 4 fica em um forte contraste entre o final do capítulo 3, que eu preguei semana passada, falando sobre a sabedoria, e o início do capítulo 4, quando ele trata dos problemas, dos conflitos carnais que nós enfrentamos. E Tiago vai nos ensinar que as guerras exteriores, elas acontecem de acordo com as nossas guerras interiores. De acordo com aquilo que a gente é por dentro, aquilo vai ser externado por fora, vai ser externado para fora. Tem um filósofo que ele diz, ele buscou entender o porquê das guerras, o porquê de todos esses problemas. E ele, em meio a seus estudos, ele diz que o grande problema das guerras é a cobiça e a inveja. E o interessante é que Tiago já dizia isso há muito tempo. Por isso que o tema da mensagem de hoje é purificados. Porque eu quero tentar trilhar com você um caminho da purificação, o caminho da purificação da carnalidade. Como no processo de crescimento com Deus eu posso ser purificado. Como no processo de crescimento com Deus eu posso matar o meu velho homem, ou dominar o meu velho homem, e nascer para uma nova vida. Então Tiago nos chama para isso. E aí eu acho que a grande pergunta a ser respondida aqui é como que a gente vai ser purificado.
E o primeiro princípio para nós entendermos como sermos purificados é nós descobrirmos ou evidenciarmos as nossas carnalidades. Eu quero ler com eu vou pregar Tiago 2 vezes, que eu vou pregar hoje, 4, e semana que vem a gente vai falar de novo, porque não deu para fazer um sermão único com um capítulo só, mas eu quero ler com você agora do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não a têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Esse filósofo, ele diz que os dois grandes problemas do mundo é a inveja e a cobiça. E Tiago já vem dizendo aqui, muito antes dele, que é um filósofo mais contemporâneo, Tiago já vem dizendo muito antes que o nosso problema o problema da igreja ali era vencer a inveja e a cobiça. Apocalipse vai falar da Babilônia, da grande Babilônia. E nós, os crentes que gostamos de sentar o bambu nos nossos queridos irmãos católicos, já saímos detonando que a grande Babilônia é Roma. E eu acredito que a Babilônia é esse mercado que nós vivemos, o mercado do consumo, onde seria muito mais aparentável se eu estivesse aqui pregando e você estivesse vendo um jacarezinho aqui, diz assim, caramba, olha, o pastor usa Lacoste lá, caramba, legal, né? O cara tem grana. A gente começa, tem um pastor que ele diz que a gente começa a vislumbrar a felicidade nas pessoas, principalmente por meio da televisão. E ele disse que não tem como ter sandália, a sandália que a Gisele Bündchen usa, não dá para colocar no pé de todo mundo. E como não dá para colocar no pé de todo mundo, só quem usa a sandália da modelo são pessoas importantes. E aí a gente começa a pensar assim, caramba, mas ele tem um iPhone, o iPhone é... Mas não dá para ter iPhone para todo mundo. E aí só quem tem iPhone, quem é? As pessoas que são pessoas que demonstram felicidade. E essa guerra que a gente tem dentro de nós, de olhar para olhar para o outro e pensar assim, ele é feliz com o que ele tem? Essa guerra é uma guerra interna, a gente não externa isso. A gente não fala isso para as pessoas. Olha, eu tenho uma inveja do Neymar, né, rapaz? Ele sai daqui, vai para lá de avião, no avião dele. Tem um humorista dizendo que ele está pensando agora na quarentena se tem que levantar uma vez por semana para aquecer o motor do jatinho dele, igual tem que fazer com o carro. E a gente começa a viver nessa coisa de que a gente precisa ter, e quando a gente descobre que não consegue ter, alguns dão outro jeito, roubar. Começam a querer de todo jeito ter aquilo que não pode, e a gente vive nessa loucura. E essa é a grande Babilônia. A grande Babilônia não é a igreja católica, a grande Babilônia é esse mercado de consumo louco que a gente precisa ter. A gente luta para parecer bem, mesmo que não pode. Hoje não tem mais. Mas talvez aí há um ano atrás, 6 meses, um ano atrás, ainda acho que mais do que isso, né? Tinha aquele celular chinês do Paraguai. Chinês do Paraguai não pode, né? Aqueles celulares da China que eram... Como é que chama? Quando ele é falsificado. Você tinha a maçãzinha, você ia para o espelho, né? Você vai para o espelho, tira uma selfie mostrando a maçã, para mostrar que você está inserido num outro grupo. Que você já não faz parte mais do grupo que tem agora os Redmi, né? Que esse celular da Xiaomi vem com a marcazinha na foto. Porque a gente tem essa necessidade, e essas são lutas internas da nossa carnalidade, dizendo que você precisa aparecer para as pessoas. Você precisa tirar a foto no seu carro.
E aí, para quem mora, tem um escritor que ele diz que a Babilônia é Nova York, São Paulo, esses lugares que as pessoas consumem bastante, onde elas compram, né? Você vai comprar, você vai no shopping e você escolhe Riachuelo, você vai encontrar, acho que é Riachuelo até, acho que é Riachuelo, Pou, né? Aquela Pouzinho do Riachuelo, mas aí você encontra um rapazinho do seu lado que vende uma camisa falsificada, mas tem um jacarezinho, você sabe que isso vai aparecer melhor, o rinocerontezinho da Eco, caramba, a gente se sente melhor porque alguém disse pra gente que viver assim é bom, porque a gente olha para a felicidade do outro assim, ó, se ele tem isso e ele parece feliz, eu também quero ser assim. Ou quem nunca acordou de manhã e queria ter um café de novela. Essas carnalidades precisam ser evidenciadas em nossa vida e a gente precisa começar a entrar em luta com elas. A nossa inveja, a nossa cobiça, o último mandamento diz isso. Não cobiçarás a casa do teu próximo, esse desejo desenfreado em ter, em nunca estar satisfeito, em lutar para de alguma forma você mostrar que você está bem. A nossa sociedade hoje diz o quê? Se você comprou um carro é que você venceu na vida. Então a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vou comprar um carro. E tem que ser zero. E não posso tirar o plástico para mostrar que é zero. A gente vive nessa Babilônia louca de consumo, de querer ter mais. E Tiago começa a falar isso. A gente está aqui do meu lado, ela vai comentando a palavra comigo. Que quer vir um estudo, aí que é bom. É uma escravidão. Porque a gente se torna escravo dos nossos desejos. Os nossos desejos são como um campo armado, pronto para guerrear com a gente mesmo. Eles começam a lutar e a dizer assim, olha o que Tiago vai dizer. Vocês cobiçam coisas e vocês não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm porque não pedem. Aí ele diz, e quando pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados. Eu não consigo pensar em oração por motivos errados e não pensar em sabor de mel. Que a gente já pensa em, por que você quer uma casa própria? Você não quer uma casa própria porque você não quer mais pagar aluguel. Você não quer uma casa própria porque você cansou de morar naquela casa. Isso é o que você diz para as pessoas. No fundo, a gente diz assim, pô, eu vou contar que eu comprei a minha casa. Eu sou sucesso. Eu preciso disso. E isso é uma escravidão, porque a essência do pecado é o egoísmo. Quem achou que a felicidade estava baseada em ter desejos e ter os seus desejos e ver seus desejos acontecer foi Satanás. A Bíblia diz que Lúcifer, ele está lá no céu e ele olha para Deus e diz assim, rapaz, Deus, ó, o que ele quer acontece. Eu quero ser igual a ele. Satanás pensava isso. Os livros de autoajuda, que eu já li diversos, mas deveria ter uma dedicatória, teologia de Satanás. Né? Não seria teologia, né? Seria deviologia, que seria estudos do diabo. Porque eles nos ensinam a buscar a felicidade, a buscar cumprir como ser um milionário em 10 minutos. A internet está cheio disso. A Betina ficou famosa outro dia dizendo para você, ó, invista R$1.000 e vai ficar milionário. As pessoas foram loucas, desenfreadas, propostas de venda, fique rico em um mês. E a gente cai, os marketing multinível são isso, porque a gente vai na loucura desenfreada disso, desse egoísmo. E Tiago vai nos dizer que esses desejos egoístas são coisas perigosas porque eles nos levam a ações erradas. Porque o fato de nós, como ele diz, vocês cobiçam e não têm, matam e invejam para ter. A oração seria a solução. Versículo 2, parte B. Mas na prática a oração não funciona, porque a solução é a oração.
O problema é que você ora e não recebe porque você pede mal. Porque a oração está motivada pelo mesmo sentimento que produz a contenda. Então você já pede com um sentimento mal e por isso não recebe. A gente não quer subir de vida. A gente não quer subir de vida porque acha que é importante. É porque todo mundo diz para você que você tem que mostrar ascensão. Mostre que a coisa está indo bem. As redes sociais estão aí para fazer isso muito bem. A gente, quando compartilha miséria, é luto. Mas normalmente, se for para o Instagram, então, o Instagram é a expressão da Babilônia. Porque são só fotos boas, em lugares bons, em ambientes importantes. E a gente tenta, às vezes, largar um toquezinho ali de que alguma coisa está melhorando. A gente luta por isso, a gente sofre por isso. E aí o nosso coração, ele é o laboratório dessas guerras. Entre dividir a vontade de querer agradar a alguém e a vontade de apenas viver em amor, que é o convite de Jesus para nós. O Hernando Dias Lopes, ele diz que a estufa, que o coração é a estufa onde a gente germina nossas guerras e crescem, e o campo onde elas dão o seu fruto maldito. O mundo, que Tiago vai dizer aqui no versículo 4, quem quer ser adúlteros, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quem é esse mundo? É a sociedade humana com seus valores, seus princípios, a sua filosofia, vivendo a parte de Deus. O convite de Jesus não era para nós sairmos daqui e virarmos extraterrestres. Mas o convite de Jesus para nós é que nós pudéssemos sermos separados do mundo, e esse mundo aqui, a palavra mundo aqui é cosmos, né? Do todo, desse mundo que está à parte de Deus, os valores estão longe de Deus, os princípios estão longe de Deus, tudo está longe daquilo que Deus nos convida para ser. E aí esse sistema que vai reger o mundo, esse sistema é anti-Deus. Esse sistema quer dizer para nós, para buscar essa loucura de uma felicidade que não existe. Que a gente não consegue porque ela aflora a nossa carnalidade. Se o mundo valoriza o prestígio, a gente vai valorizar o prestígio. E aí nós temos a tendência a assimilar os valores do mundo. Então Tiago vai nos dizer, Tiago nos faz entender que a primeira coisa que nós precisamos fazer para sermos purificados é evidenciar as nossas carnalidades. E como escreveu um autor de que existem doutrina católica dos 7 pecados capitais, e em cima dele estaria o egoísmo. O sentimento de eu preciso me sentir bem, eu preciso me encaixar no padrão do mundo, nesse sistema de valores. Eu não estou dizendo aqui que ninguém pode se vestir bem ou mal. Não tem nada a ver com isso. Tem na motivação do porquê. Por que nós queremos fazer isso assim? Por que nós queremos apresentar assim? Qual é o motivo que nós estamos fazendo para aparentar? É nesse processo que Tiago vem nos ensinar. Evidencializem as carnalidades de vocês. Descubra aonde vocês estão, porque a vida de vocês é só guerra e contenda. Por que a vida é toda essa dificuldade? Descubram isso por meio da carnalidade de vocês. O segundo ponto para sermos purificados é entendermos a graça de Deus. Porque Deus anela em nos dar maior graça. Versículo 5 e 6 diz assim. Deixa eu beber uma água. Vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha o que diz o versículo 5. Diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem
fortes ciúmes. Deus nos ama a ponto de ter ciúme de nós. E essa palavra de ciúme aqui é afeto pelo ser amado. Um afeto tão grande, desejando o seu retorno. Quando nós estamos presos em nossas invejas, em nossas cobiças, em nossas carnalidades, para sermos purificados, é preciso descobrir essas carnalidades e descobrir a graça de Deus, independente de quem nós somos. Cantei isso aqui, quem nós somos. Cantei isso aqui, independente de quem nós somos, Deus me ama por meio de Jesus. O versículo 6, ele vai dizer que a provisão que necessitamos para uma vida temporal, ele fala sobre isso, para que nós não sejamos gananciosos e nem egocêntricos. Por isso que ele diz, mas ele nos concede graça maior. Ele diz, você não precisa ser ganancioso. Você não precisa invejar as pessoas. Você não precisa olhar a felicidade dos famosos da internet e querer copiar igual a eles. A minha provisão não é uma provisão temporal. A minha provisão é eterna. Pare de olhar o sucesso do outro e achar que é aquilo que você tem que focar para viver. Foque na cruz, foque em Jesus. Foque na graça maior. Porque aí você começa, se você ouviu as mensagens todas, e se você não ouviu, eu convido você a ouvir depois, está todas aí no canal, você pode voltar lá, e esse era um problema da igreja. Porque a igreja começava a olhar as pessoas que tinham condições melhores e pensa assim, nós vamos viver assim. Eles são felizes, nós não. Porque elas começam a pensar que a felicidade está baseada naquilo que as pessoas têm. E Jesus diz assim, olha, eu vou prover algo muito maior do que isso que vocês estão vendo. Não se vendam à sociedade de consumo. As pessoas no coronavírus estão loucas. Para que vai abrir loja? Para você ir comprar sapato e ficar dentro de casa. Essa é a ideia. Quem assistiu o Fantástico há uns 3, 4 domingos atrás, mostrava a quarentena das pessoas. Piscina, quartinho de brinquedo. E quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu pensei foi no grupo que eu dou assistência como pastor. Que moram a maioria em casas pequenas que não tem como fazer aquilo. E essas pessoas irão, e muitas dessas crianças e adolescentes irão assistir e pensar assim, eles são felizes, eu não posso ser feliz dentro do meu 4x4. Porque é isso que a sociedade de consumo vai dizer para nós. A felicidade está, olha o tamanho da sua casa. Você vai ver a sala da Ana Hickman, a altura é assustadora. Porque a riqueza, o mamon, a Babilônia toma conta de tudo isso. As marcas importantes, você vai na lojinha do Joãozinho e compra uma bolsa de R$100 com a marca Laís Piton. E aí você anda, essa bolsa sua é de quê? Da Laís Piton. Laís Piton? Mas não conhece, famosa. Não, rapaz, a famosa é Louis Vuitton. Ah, mas me venderam assim, eu achei que fosse. E você estava, não, estou abafando, não importa ser do Paraguai. Apesar de que a gente é tão preconceituoso, a gente não diz isso, né? Mas você olha para a pessoa e diz assim, ó, é Ray-Ban, mas eu acho que é pirata, viu? Pelo naipe não tem condição de comprar um original de 350. Mas aonde está a marquinha do Ray-Ban? Bem aqui, ó. Por quê? Porque é importante mostrar que você está em ascensão. E a gente vai se vendendo a isso. E a gente não externa isso, a gente deixa isso guardadinho dentro da gente. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa descobrir. Tiago vai nos dizer que... Tiago diz que Deus nos convida a entender que a provisão dele é mais importante do que qualquer outra coisa. E é por isso que Deus diz que ele resiste ao soberbo. Quem é soberbo? Deus resiste aos que vendem, Deus se opõe aos orgulhosos, aos que vivem de aparência, aos que precisam aparentar alguma coisa. Mas ele resiste aos que vivem de aparência e ele abençoa os humildes, os que buscam o espiritual e não o carnal, os que não se venderam à ideia de consumo, mas que estão preocupados em buscar aquilo que é eterno,
Como é difícil ficarmos vidrados na palavra de Deus que diz: não acumuleis para vós tesouro na terra. Mas a gente não está acostumado a isso, porque a sociedade diz isso para nós: juntem coisas, guardem dinheiro, construam coisas, mostrem que vocês estão em ascensão. Como se isso fosse tudo. Como se isso fosse tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa. Deus retribui aos pecadores na mesma moeda que eles o retribuem. Porque se você é soberbo, Deus vai resistir a você. A Bíblia diz que o homem de dura cerviz, uma vez quebrantado, não terá conserto. Eles dão, os soberbos, eles dão pouco ou nenhum valor às realidades eternas. E também obtêm pouquíssimos da parte de Deus. Quanto mais de aparência você estiver querendo viver, menos de Deus você pode receber. Terceiro, para sermos purificados, a gente precisa evidenciar as nossas carnalidades. A gente precisa perceber a graça de Deus quando nós estamos quebrantados. E terceiro, a gente precisa seguir o caminho da bênção. E o caminho da bênção, Tiago nos diz do versículo 7 ao 10, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O caminho da bênção passa por 4 degraus. E esses 4 degraus seriam: o primeiro é submeter-se a Deus. Renda-se incondicionalmente. 1 Crônicas 16, 9 diz que os olhos do Senhor passam por sobre a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. O caminho da bênção, o primeiro degrau, é você se submeter a Deus, colocar todas as áreas da sua vida sobre a autoridade de Deus. E o termo submeter-se aqui é um termo bem de exército, de que assim, você é de uma patente baixa e Deus está lá em cima e jamais um soldado vai dizer para o capitão o que ele tem que fazer. Apesar de que eu acho que não é nem bom a gente começar a olhar Deus como hierarquia de exército, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque não é essa relação que Deus quer. Mas só o termo submeter aqui é a ideia de nós nos colocarmos a Deus e dizer: Senhor, eu me rendo. E quando você está na baixada, que o bope chega e diz assim: mãos ao alto. Se você não levantar a sua mão, eu vou receber uma ligação me chamando para fazer seu velório. Porque você precisa estar rendido. Levante as mãos. E quanto mais você resiste, mais o policial grita alto e ele começa a usar os palavrões. Outro dia estávamos aqui em casa, de repente ele me chamou e o cara dentro do carro aqui, do lado aqui, o policial desce, o cara não descia. E eu falei: meu Deus, vai matar. E de repente o cara levantou a mão. E quando ele tentou abrir a porta do carro, o policial deu um grito mais alto, porque você precisa se render. Levante suas mãos e fique quieto. Fique quietinho. Eu me lembro uma vez que meu irmão estava indo para o trabalho e ele levava a marmita dele, tinha uma faca dentro. E ele chegou em casa e parece quase que lá em casa era assim, a gente quase apanhava de novo. Mas ele tinha tomado baculejo lá na coisa só por causa da faca. Ele disse assim: rapaz, mas era meu almoço. Porque a polícia cada vez mais em cima. E quanto mais você resiste, pior. Levante suas mãos e diga. Por isso que na hora do louvor, né, a gente fica assim, né? Senhor, eu me rendo. Então, se você fizer assim, você vai tomar cachação na cabeça.
É aqui, ó. Levante as suas mãos e se renda e diga, Senhor, eu me submeto à sua vontade. Senhor, eu me submeto à lei do Senhor. Eu estou rendido. Eu não tem si mais aqui. Aqui não tem mais, Senhor, eu vou me submeter, mas se tiver isso, Senhor, eu vou me submeter se tiver aquilo, Senhor, eu vou me submeter se... Não tem mais isso. Aqui eu me rendo e não tenho direito a mais nada. Eu não posso falar mais nada, eu não posso dizer mais nada. O primeiro degrau, o caminho da bênção para ser purificado, a primeira coisa a fazer é submeter-se a Deus. Segundo, é preciso resistir ao diabo. Ele diz isso, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás todo dia está tentando achar o caminho, ou pelo menos, Satanás está tentando dizer para mim todo dia que o caminho é o estreito demais. Todos os dias. Satanás vai chegar por meio daqueles dois anjinhos lá. Lembra que você ouve aquela ilustraçãozinha? Um anjinho aqui, outro aqui. Satanás vai dizer assim, você está andando por um caminho estreito demais. Não precisa ser assim. Talvez você está até me ouvindo e Satanás está dizendo para você, olha, não, também não precisa ser desse jeito, né? O que tem? A gente mostrar para as pessoas aquilo que a gente não é. Uma vezinha só? Satanás está todo dia dizendo para nós, o caminho é estreito demais. Resistir é tomar uma atitude forte de não vou. Agora eu volto de novo para uma apreensão policial. Quem está resistindo para que você se submeta é o policial, dizendo para você, baixa a mão. E larga uns dois palavrão para mostrar a autoridade. E pau nas pernas e abre, porque é uma atitude forte de resistência, de luta. Essa é a postura que nós vamos precisar tomar em relação a Deus. Ou em relação ao diabo, né? Não a Deus. De resistir às suas vontades, de resistir aos seus desejos, e resistir a Satanás e fugir para Deus. Porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque quanto mais eu resisto de Satanás, mais Deus se aproxima de mim. E aonde Deus está, Satanás não pode ficar. Satanás não pode resistir aonde Deus está. Por isso que é preciso resistir. E essa é uma atitude de força, de coragem. E Tiago diz, o terceiro degrau para sermos purificados é achegar-se a Deus. E ontem, quando eu terminava aqui, eu conversava com a Liliane sobre essa diferença entre submeter e se achegar. Porque a primeira ação de submissão, ela acontece aqui. Eu decido não fazer mais do meu jeito. Senhor, eu entrego as armas. Resisto à vontade de Satanás e me achego. E aí agora aqui eu penso como cada crente um sacerdote. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles anseiavam para estar no templo. E todo mundo queria ser um sacerdote porque o sacerdote tinha contato com Deus. Ele entrava no Santo dos Santos e Deus se manifestava. E o sacerdote entrava com um sininho e com a corda. E se o sacerdote parasse de bater, ninguém nem entrava lá. Puxava a corda para tirar ele para fora. Achegar-se a Deus é ser um sacerdote de entrar dia após dia no Santo dos Santos e dizer, Senhor, preenche-me, enche-me, usa-me. Vem sobre a minha vida. Porque assim como a gente provoca a nossa tentação, a gente precisa encontrar na gente a vontade de provocar o nosso retorno para Deus. Quando a gente não resiste ao diabo, a gente termina provocando ser tentado. Quando a gente não resiste ao diabo, a gente termina sendo vendido, a gente termina sendo vendido à vontade dele.
E a gente começa a provocar a tentação. E o que Deus nos chama é que a gente descubra a vontade de provocar o nosso retorno. Senhor, eu quero voltar. Aonde eu provoco para achar em mim a vontade de voltar. Me ajude, Senhor. Me ajude a resistir ao diabo. Me ajude a provocar dentro de mim o desejo louco de entrar no Santo dos Santos, de ver a fumaça subir e ser tomado pelo Senhor. Onde as minhas carnalidades serão queimadas, serão jogadas fora e apenas a sua presença estará em mim. O quarto degrau que Tiago vai nos dizer é para nós nos humilharmos diante de Deus. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, achegue-se a ele e humilhe-se. Ele diz no versículo 9 e 10. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Tiago conclama os pecadores a tomar uma atitude do publicano. Eu preguei isso já na igreja. Que o publicano chega diante do templo e ele não consegue nem levantar a cabeça para dizer assim, tem uma moralzinha aqui. Humilhem-se. Porque ao publicano só restava a ele confessar que ele era um pecador. A ponto de nem mesmo levantar os olhos para o céu para querer encontrar Deus, porque tinha vergonha. Talvez a gente se vendeu à ideia do mercado. Talvez a gente se vendeu à ideia da Babilônia. E vivemos num mundo de inveja e cobiça. E quantas vezes nós nos descobrimos que estamos nos vendendo? E é por isso que é preciso fazer esse caminho constante. De sempre submeter o meu coração à vontade dele. Resistir aos convites de Satanás. Não é isso que Satanás diz para Jesus? Jesus, o senhor que você quer aparecer amanhã nas capas das revistas? O senhor pode estar na Time amanhã. Se joga aqui de cima. O senhor sabe o que é estar com fome, Jesus? 40 dias de jejum com fome? Se o senhor usar teu poder aqui, na hora, resolva a sua situação. Amanhã o senhor fica famoso e todo mundo vai saber quem é o senhor. Vamos, busque esse reconhecimento. Era isso que Satanás fazia. Era isso que Satanás estava dizendo. Mas o publicano não quis nem levantar os olhos para o céu, porque queria dizer, Senhor, eu não mereço. Eu não sou digno. E apenas a ele restava confessar, eu sou um pecador, eu não mereço a tua graça, mas a tua palavra diz, versículo 6, que ele nos concede graça maior e ele tem ciúme de nós. Deus tem ciúme de nós. Quando nós começamos a trocá-lo por outra coisa. Quando nós começamos a levá-lo para um ambiente que não é um ambiente nosso. Ele se enciuma quando o nosso coração começa a estar naquilo que não pertence a ele. E Tiago diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo. Acheguem-se a ele e humilhem-se. Limpem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. É Ele que vai fazer. Salmo 23 diz que Ele fará por amor do seu nome, não do meu nome, mas do nome dEle.
A gente pede e não recebe porque a gente pede errado. A gente não é purificado porque a gente se vendeu. É por isso que é hora de nós descobrirmos quem somos nós sem Deus. Entender o que Deus quer fazer em mim, por meio de mim, apesar de mim. Deus quer mudar o meu ser. Deus quer mudar o seu ser. Deus quer purificar o meu coração e o seu, da inveja, da cobiça, das carnalidades. Deus quer mudar a nossa realidade. Deus quer que a nossa carnalidade seja evidencializada. E eu não sei quais são as carnalidades que são evidencializadas por meio daquilo que você ouve. Ele quer nos dizer que ele tem um caminho da graça, não importa quais são as nossas carnalidades. Ele está dizendo o seguinte: independente do seu sentimento, independente daquilo que você quer, o meu amor, ele é atemporal. Independente de se o meu carro novo só vai durar 1 ano, porque no outro ano ele já é usado, ou seminovo, o amor de Deus nunca envelhece. Está sempre na moda. E Tiago nos chama a trilharmos o caminho da bênção, o caminho da purificação. Submeter-se a Deus, resistir ao diabo, achegar-se a ele e se humilhar. Arrependa-se hoje das suas carnalidades. Deixe tudo para trás e comece de novo. Submeta-se, resista, achegue-se e humilhe-se. E faça como o publicano, baixe sua cabeça e diga: eu não posso fazer nada, eu não tenho direito a nada. E é dia de chegar para Jesus e orar e dizer: Senhor, eu não consigo ver mais nada. E ele vai dizer assim: eu acho que esse texto aqui para mim é fantástico. Eu concedo graça maior. É hora de reatar o nosso casamento com Jesus, que foi destruído por uma relação de ciúmes quando eu o troquei por aquilo que o mundo nos diz. Aí mesmo onde você está, você pode baixar sua cabeça, eu quero orar junto com você, para que ele possa nos levar a não sermos vencidos pela inveja e pela cobiça, porque isso bate na nossa porta todos os dias com Satanás dizendo: está estreito demais, vamos tentar largar um pouquinho? Quebra um pouquinho essa parede. Nós te louvamos, Senhor, e eu coloco diante do Senhor a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo. E nós confessamos o quanto que é difícil não sermos vendidos e vencidos pelo mundo. Confessamos, Senhor, os nossos pecados de sermos vencidos pela boa conversa de Satanás. Mas mais uma vez nessa noite, clamamos ao Senhor: nos ajude a submeter as nossas vontades, os nossos desejos ao Senhor. Nos ajude a submeter-nos à tua vontade. Nos ajude, Senhor, a abrir mão de tudo aquilo que nós somos, apenas para focar no amor do Senhor. Nos ajude a resistir a Satanás, a perceber, Senhor, que aquela voz não é a tua voz, e a repreendê-la e seguir a tua vontade. Nos ajude a termos essa vontade sacerdotal de estar no Santo dos Santos, buscando a tua presença, buscando a tua face, indo ao teu encontro e sendo preenchidos pelo Senhor, porque aonde o Senhor está, a liberdade, nós venceremos as batalhas contra essas carnalidades que tentam nos afastar do Senhor. E transformamos o nosso riso em tristeza, em humilhação, para declarar a nossa total dependência do Senhor. Deus, em nome de Jesus,
que o Senhor possa nos ajudar a vencer. Eu clamo, Senhor, por cada pessoa que está nos assistindo. O Senhor conhece suas histórias e suas vidas, suas fraquezas, suas limitações. Peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a passar por esse problema. Clamamos mais uma vez pela vida do meu tio, que perdeu a filha, pela vida da família do seu Antônio e de todas as outras mais de 20 mil pessoas que têm se perdido, Senhor, que têm morrido. Nos ajude a passar vitoriosos em meio a essa pandemia. Salve o nosso país desses governantes corruptos, populistas, que enganam o povo. Deus, em nome de Jesus, quebra as cadeias que prendem o teu povo. Nos ajude a focar nos princípios do teu reino e apenas do teu reino. Princípios de amor. Em nome de Jesus, nós pedimos por Jesus. Amém, amém e amém.